Então a gente precisa sempre filtrar tudo, inclusive tudo que eu falo aqui, tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente lê, sempre filtrar tudo, discernimento, colocar no bom senso, pensar, faz sentido, não faz? Sempre. Estamos terminando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é um capítulo bem curtinho. Muito do que a gente vai conversar hoje, a gente já vem conversando, a gente já conversou alguns pontos lá no capítulo do haverão falsos cristos e falsos profetas, algumas coisas vão se repetir, mas é sempre bom a gente conversar sobre, falar sobre. Então esse é o capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então esse capítulo tem 3 textinhos. Esse primeiro é bem curtinho, é só esse parágrafo aqui mesmo. Então eu vou ler para vocês para introduzir o que fala esse capítulo. O dom de curar é o nome do texto. Então, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então hoje vamos falar aqui sobre capacidades mediúnicas, sobre se podemos ou não cobrar por algumas coisas, o que a gente pode cobrar, o que não pode. Então vamos conversar sobre isso hoje. O segundo texto, preces pagas. Eu vejo que esse texto ele trouxe 2 críticas principais. A primeira, a quem cobra por ser intermediário da espiritualidade, por usar de capacidades mediúnicas para enganar e se aproveitar das dores e medos de quem não está bem. Então, como a gente já tinha conversado nos encontros passados, são aquelas pessoas que usam da sua capacidade, usam dessa capacidade de ver espíritos, de conversar, de ouvir espíritos, enfim, capacidades mediúnicas, para de alguma forma enganar as pessoas e receber dinheiro, receber bens materiais em troca, mas não com o objetivo de ajudar aquela pessoa, mas só justamente de conseguir se manter e receber esses bens materiais e enganar as pessoas, enfim. Eu vejo que essa é uma das críticas desse texto. A segunda crítica desse texto é justamente para aquelas pessoas que pagam por uma prece, por um benzimento, por um passe, por um atendimento, enfim, qualquer coisa, e por achar que está pagando por isso, que não tem o dever, a responsabilidade de também se comprometer consigo mesmo para mudar. Nos meus atendimentos eu falo que é 50%, 50%. Eu entrego a minha parte, mas a outra pessoa também precisa fazer o que ela precisa fazer, ela precisa se entregar, ela precisa estar disposta à mudança. E não adianta só achar que pagando por uma coisa, por um atendimento, uma consulta, uma prece, as coisas vão se resolver. Não vão. Então esse texto ele traz essas 2 críticas. Disse também Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Esse trecho aqui, ele critica justamente a questão na época lá de Jesus, das pessoas que estavam na liderança religiosa ali, enfim, cobrarem pelas preces para as pessoas que realmente precisavam de
uma luz, de um ato de fé, precisavam de ajuda, estavam numa situação de vulnerabilidade e acabavam se aproveitando disso de alguma forma. Então ele coloca que a prece é ato de caridade. É uma coisa de coração mesmo. E eu lendo esse trecho, eu lembrei muito justamente das benzedeiras, que hoje são raras, né? As que ainda existem, e as que existem são bem velhinhas, mas justamente elas fazem ali os benzimentos, fazem as orações, não cobram nada por isso e fazem de coração. Pelo menos as que eu conheço, né? Então, o terceiro texto, mercadores expulsos do templo. Esse aqui também é um texto bem curtinho. Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Isso aqui eu lembrei justamente de igrejas, enfim, não vou citar, mas que cobram dízimos altos e deixam as pessoas entregarem o pouco dos bens que ainda têm em troca de um espaço no reino dos céus. Então não é assim que funciona. Deus não precisa de dinheiro. Isso é uma coisa nossa aqui, da materialidade na Terra. O dinheiro existe, óbvio, como uma energia de troca. Então, como a gente já tinha conversado nos encontros atrás, a intenção que a gente vai colocar nessa energia de troca, nesse dinheiro, daí vai de acordo com a nossa, realmente, a nossa intenção. E lendo esse texto aqui, eu lembrei do episódio da série The Chosen, que eu já falei várias vezes aqui, que é justamente sobre esse trechinho aqui, que Jesus estava na época ali da Páscoa, e daí Jesus vai com os apóstolos para Jerusalém, e daí tá lá naquela praça pública em frente à igreja, mercadores, um monte de gente vendendo um monte de coisa, justamente para Páscoa, cordeiros, pombos e mais um monte de coisa, que as pessoas compravam para fazer ali o ritual, para passarem pela Páscoa, para se limparem, enfim. Então, nessa cena, ele chega e destrói tudo. E ele fala justamente essas palavras aqui. Mediunidade gratuita. Então, a mediunidade, o que é? É a intermediação entre o plano material e o plano espiritual. Como eu já tinha falado outras vezes, todo mundo tem a capacidade de ser médium, porque todos nós somos espíritos. Estamos aqui encarnados, mas somos espíritos. Então, a gente tem essa capacidade de intermediar a comunicação, enfim, entre o plano material e o plano espiritual. E justamente por isso, não precisa necessariamente ser médium, ativo, ter alguma capacidade, não precisa ter nada disso para conversar com Deus. A gente não precisa ser médium para conversar com Deus. Então a gente não precisa de um intermediário para agradecer Deus, para, enfim, fazer as nossas preces, fazer as nossas orações. Nós podemos fazer isso e de coração. Aqui ainda nesse texto, quando fala da mediunidade, a gente não pode esquecer que existem espíritos bons e outros que não são tão bons, que não se importam com a verdade, com o bem do próximo. Então, pode ser que existam médiums que
Por exemplo, a pessoa quer conversar com um espírito, um específico, ou com um extraterrestre, que está na moda hoje. Então eu quero conversar com o Etevaldo. Eu vou naquele médium que diz que incorpora, que canaliza o Etevaldo. Só que a gente não pode depender da mediunidade de outra pessoa para conversar com um espírito. Porque o espírito, se ele for realmente um espírito de luz, que está ali trabalhando para o bem da humanidade, ele não vai simplesmente aparecer por causa da vontade daquela pessoa. E se o médium diz que tem aquele espírito como mentor e que se usa disso, que faz uso disso justamente para ganhar dinheiro, enganando as pessoas, com certeza não é a espiritualidade de luz que está conduzindo, que está mentorando esse médium. Então, são aqueles espíritos que não se importam com o caráter do médium. Então, justamente ali só para se aproveitar do próprio médium, da própria pessoa que está ali enganando os outros. Então, o filtro para isso é justamente observar o caráter do médium, a natureza do médium. E a gente não pode esquecer que semelhante atrai semelhante. Então, se uma pessoa ela não é tão boa, ela vai atrair espíritos que não são tão bons. Então, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, se a pessoa ela tá ali fazendo o trabalho dela, voluntariamente ou não, mas está ali para ajudar as pessoas e que tem um bom coração e que demonstra no dia a dia o caráter dela, então a gente tem um filtro aí para seguir se vale a pena ou não receber o atendimento ali daquela pessoa, ir numa casa espírita, num centro espírita, num terreiro. A gente sempre precisa analisar a conduta do dirigente da casa, daqueles médiums que estão ali servindo, porque é através disso que a gente consegue identificar se realmente é uma casa que vai nos acolher e vai nos ajudar de fato. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Tem 2 motivos. Primeiro, que daria margem para desacreditar moralmente, fazer o uso da mediunidade justamente só para ganhar dinheiro. E o segundo é que é uma faculdade imutável, pois depende da disponibilidade dos espíritos, o que seria uma fonte incerta de dinheiro, que é aquele negócio. Se eu quero conversar com o caboclo Ubirajara, só com o caboclo Ubirajara, isso, né, num terreiro ou enfim, o caboclo Ubirajara tá lá numa outra casa atendendo, não tá ali agora. Então a gente não pode ficar dependendo do espírito, de um espírito. E a gente vai justamente ser atendido pelo espírito que realmente está ali para nos ajudar, que é da nossa necessidade. Isso se a gente for num centro espírita, um terreiro, enfim, a gente precisa ir de coração aberto, a gente precisa ir com essa intenção de, ok, estou aqui, estou aberta a ouvir, estou aberta a receber a energia necessária que eu preciso e eu vou levar isso para o meu dia a dia para que eu possa internamente trabalhar com isso, trabalhar com as minhas sombras e melhorar. E daí, como eu falei, essa questão de ser uma faculdade móvel, mutável, não quer dizer que não vão haver espíritos ali. Pode ser que sim, mas talvez não seja um espírito muito bom. Só tá ali querendo se aproveitar mesmo, criar graça, criar o caos, ver o outro se ferrando. Então a gente precisa sempre filtrar tudo. Inclusive,
tudo que eu falo aqui, tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente lê, sempre filtrar tudo, discernimento, colocar no bom senso, pensar, faz sentido, não faz? Sempre. Posso fazer uma pergunta? Deve. Isso me coloca muito num lugar assim de dúvida com relação a alguns lugares, e acho que isso independe da religião, né, que está se praticando, das pessoas exigirem coisas dizendo que guia pediu, ou o santo, né? Enfim, seja da igreja, do bando, enfim. Sim. Né? Então, tem que trazer isso, bebida, não sei o quê, né? Porque, às vezes, o consulente, a pessoa que está lá, ela não tem nem aquilo, sabe? Uhum. E aí isso me pega um pouco, assim, né, nesse lugar de... Eu sei que também as casas não cobram, então elas também não... As pessoas não têm de onde, às vezes, tirar. O próprio médium, às vezes, não tem condições, né? Mas será que... Que foi isso que eu entendi com isso, com esse 8, né? A gente já chegou no 8, né? Tá no 8, né? Ai, não sei agora. Peraí. É que o meu livro não tem... O teu do livro é diferente do meu. Não, mas já digo. Porque, assim, não é... Eu sei que não é um pagamento. Ali no 8. Né? Não é um pagamento, mas eu fico pensando... Né, existe um limite, eu acho que, não sei o que tu pensa sobre isso, eu queria que tu me falasse um pouquinho, você que tem muito mais experiência que eu, né, muito mais vivência que eu. Assim, eu tenho algumas ideias que me vêm. Primeiro que o espírito necessariamente não precisa daquilo tudo para fazer alguma coisa. De fato, eu não sei como funciona no plano espiritual, se realmente ele vai usar aquela energia ou não. Sim. Mas, assim, eu imagino que não precisa. Suposição. E outra visão que eu tenho, assim, o espírito que está ali pedindo esses materiais, ele sabe se a pessoa tem ou não condição de comprar aquilo. E a pessoa, ela vai dizer se ela tem ou não condição. Ela vai ser humilde em falar. Assim a gente espera, né? E quando ela não tem condição, o espírito vai trabalhar da mesma forma. Então, o que pode ser uma forma de pedirem esses materiais é justamente para ver até onde a pessoa está. Como é que é a palavra? Até onde que ela está disposta, comprometida a chegar no que ela precisa chegar, a fazer o que ela precisa fazer, a mudar o que ela precisa mudar. Sim, faz sentido. Trouxe mais um trechinho aqui, ainda desse texto. Eu não sei se é o 9, acho que é. Coisa diversa, aqui. É justamente essa questão de ok, mas até onde o que pode ser cobrado, o que não pode ser cobrado. Então, fica aí o questionamento, né? E o Evangelho traz aqui também. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido, ou seja, né, cobrar ali. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí, para complementar, aqui no 10.
A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Então, aqueles médiums que têm essa capacidade de ajudar outras pessoas em doenças, psicologicamente, enfim. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, que é aquela pessoa que consegue dar passe de energia e não necessariamente precisa de um espírito, de um mentor ali do lado para doar essa energia. Todo mundo consegue ter essa capacidade. Então, o magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem impor-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, a gente tem aqui um balizador justamente, um filtro de até onde uma pessoa pode ou não cobrar. Pode também é uma palavra muito forte aqui, mas justamente um filtro aqui. E eu já me peguei muito pensando sobre isso, porque antes, até agora, durante essa minha transição para os atendimentos, né, que eu faço, eu me questiono muito até onde eu devo ou não cobrar, enfim. Mas daí é justamente aquilo, eu tô há anos estudando, eu tô há anos me aperfeiçoando, eu tô há anos fazendo curso, eu pago por cursos, eu compro livros, então eu me interesso para justamente adquirir esse conhecimento, para me melhorar, para poder ajudar as pessoas e até para montar esse material aqui hoje para conversar com vocês, eu também precisei estudar. Então, não que eu cobro por isso, mas é um exemplo. Então, ali o exemplo do médico, até os meus próprios guias já me passaram esse exemplo da medicina, dos médicos. Então, as pessoas estudam, doam ali o seu tempo, a sua energia para adquirir esse conhecimento, para poder ajudar os outros. Então, por que não receber essa energia de troca, que é o dinheiro? Então, esse seria esse balizador. E daí, aqui no texto, ele traz justamente essa questão dos médiums de cura. Que seria, por exemplo, a gente vai lá na casa espiritualista para receber um passe. E daí tá incorporado lá um preto velho. O preto velho, ele não vai cobrar. Ele não precisa de dinheiro. Ele tá ali justamente porque ele é um espírito de luz e ele quer ajudar as pessoas. E o médium, assim, também. Ele está ali para servir à luz, para servir de alguma forma, para ali entregar o seu tempo, doar o seu tempo, mas tem uma espiritualidade de luz que está ali com ele, conduzindo ele, para justamente ajudar aquelas pessoas que vão ali em busca desse auxílio. Eu achei muito interessante na parte final ali do 9, que aqui no meu, pelo menos, diz assim, né, que explorar a mediunidade é fazer uso de algo sobre o qual não se tem domínio, porque a gente não tem domínio, é o espírito. E aí ele termina falando, afirmar o contrário é enganar a quem paga. Então, eu acho que essa é a grande diferença entre você, porque a gente está falando da casa espiritualista ali, né? Não existe pagar, porque não é o controle das pessoas. Agora, quando você, Emily, desenvolve uma terapia e se utiliza dos teus conhecimentos, do teu poder de intuição e até mesmo usa dos teus guias, por que não? Aí eu penso, né? Orientar o teu serviço, mas eu acho que existe realmente uma diferença bem grande nesse caso, sabe? Sim. Mas é mito dizer que se pagar o espírito vai atender, mas como assim se a gente não domina o espírito? É o espírito que comanda, né, que determina. Né? E tudo que a gente aprendeu até hoje é de que uma pessoa que não tem humildade, não tem caráter, não pratica a caridade,
os espíritos bons vão se afastando dela, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, até que ponto aquele espírito que está ali cobrando realmente seja um espírito que está ali para ajudar? Às vezes é só um obsessor do próprio médium que quer só fazer ele se lascar mais. Nossa, sim. Ou zombar do outro humano que tá ali na frente, todo frágil, fragilizado, mal, né? Achando que aquilo vai salvar a vida dele. Também. Muitos questionamentos. É um texto curto, mas explode a cabeça, né? Aham. Muito bom. E daí o que eu tinha preparado para vocês hoje era isso. Um texto curtinho, então. Eu acho que eu sempre penso, né? Eu lembro uma cena de um filme. Eu não lembro que filme é, mas me tocou tanto que eu lembro até hoje, assim. A mãe tem uma filhinha e ela tem um problema de saúde muito grave e ela compra a cura da filha, ela ganha um papel, né? Não lembro exatamente que filme é e como é que é, mas aí passam os cobradores de impostos e ela oferece, porque ela não tem como pagar o imposto, ela oferece aquele papel Nossa. que era tipo a cura da filha, ou era um pedaço do céu, aí eu não sei. Aham. Enfim, não é mentira. Ela oferece no lugar do imposto a cura que está naquele papel. Uhum. E aí o cara que está cobrando imposto ri da cara dela e diz assim: eu já comprei meu pedaço no céu, o que eu vou querer com esse teu papel aí de cura, né? Então, e é um filme que se passa na época antiga, né? E hoje a gente vê realmente muitas pessoas sendo iludidas, perdendo tudo, apostando tudo. Às vezes elas esquecem até de fazer a própria medicação, comprar medicação para pagar para pessoas, independente da religião, tá? Uhum. Ou na seita. Às vezes não fazem nem o tratamento médico, né? Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi até hoje é que a inteligência divina, a Deus é muito inteligente. É muito, muito inteligente. E por ser tão inteligente, ele criou seres humanos com uma capacidade incrível de desenvolver coisas muito boas. Mas a base de tudo que ele faz e que ele sempre fez me parece ser a inteligência e o amor. Então, se não for assim, a gente tem que realmente dar um passo atrás e se perguntar, né, se está no caminho certo, se está fazendo a coisa certa, se não está sendo iludido. Sim. Sempre. Todos os dias. Orar e vigiar, né? Aham.